Fala moçada, preparados para mais uma Favalandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda, seu lindo, sua linda, professor Vavá Matemática na área. Para mais uma vez eu e você juntos tornarmos a matemática cada vez mais melzinho na chupeta. E hoje eu trouxe para vocês um assunto da geometria analítica, circunferência, mais precisamente como encontrar a tal equação reduzida, equação resumida, equação compacta da circunferência e, consequentemente, quais são as suas características. Então me acompanhe até o final desta aula, vamos nessa! Muito bem, pessoal, mas vem cá. Quando eu falo em geometria analítica, você sabe que a geometria analítica é uma mistura da geometria plana com a parte da álgebra, ou seja, você vai pegar figuras conhecidas da geometria plana, como uma circunferência, por exemplo, e você vai dar nome a essa circunferência, você vai dar rosto, você vai dar cara a essa circunferência, você vai dar uma equação a essa circunferência. E como obter uma das suas principais equações, chamada de equação reduzida? Vamos supor, pessoal, que você tem uma circunferência em que o centro desta circunferência que eu estou representando pelo ponto C seja valor conhecido, ou seja, tu conhece a abscissa do centro, o valor de x, que eu vou chamar de A, e tu conhece a ordenada do centro, o valor de y, que eu vou chamar de B. Então, estou supondo que A e B são valores conhecidos. Agora, se nós pegarmos um ponto qualquer da circunferência, e a partir do momento que eu falo ponto qualquer, eu estou supondo um ponto genérico. O valor de x você não conhece, vamos chamar de x. E o valor de y você não conhece, eu vou chamar de y. Mas lembremos da geometria plana que a distância do centro a um ponto qualquer é o que nós chamamos de raio da tua circunferência. Agora, eu preciso de uma fórmula da geometria analítica que nós vimos está na nossa playlist aqui de geometria analítica, que é a fórmula da distância entre dois pontos. Você lembra, pessoal, a distância entre dois pontos? Como encontrar ou como calcular a distância entre dois pontos? Vem comigo. Para você calcular a distância entre dois pontos, basta você aplicar uma raiz quadrada. Eu estou calculando a distância do centro C da circunferência ao ponto P, que é um ponto qualquer. Você vai aplicar raiz quadrada. Dentro da raiz quadrada, você faz o quê? Você lembra? A diferença dos valores de x. Deixa eu pegar o vermelho aqui. Você vai ter o teu x menos o teu a, supondo que o a seja conhecido, elevado ao quadrado. Então, você vai ter a diferença das abscissas ao quadrado. Mas, dentro ainda da tua raiz, dentro do teu radical, você vai pegar e vai fazer a diferença dos valores de y. Então, você vai ter o y do ponto P menos o y do teu centro, ainda elevado ao quadrado. Então, tu lembra, pessoal, como eu falei para vocês na aula lá da distância entre dois pontos? A distância entre dois pontos é dada pela raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Agora, professor, eu não gosto da raiz. Eu não gosto daquela casinha. Como é que eu faço para eliminar uma raiz? Basta levar ambos os membros ao quadrado. E se você levar ambos os membros ao quadrado, você vai fazer isso aqui. Eleva esse membro ao quadrado, eleva o segundo membro também ao quadrado. Você vai simplificar. Agora, não esqueça. A distância do centro a um ponto qualquer é igual ao raio. Então, você vai substituir esse cara aqui simplesmente pelo teu R, elevá-lo ao quadrado, isto aqui vai ser igual. Simplificando, tudo que está dentro do teu radical, ele vai sair do radical. Então, você vai ter nada mais, nada menos que x menos o teu A elevado ao quadrado, mais o teu y menos o B elevado ao quadrado. E você aí de casa, mesmo tendo dificuldade em matemática, acabou de demonstrar comigo a equação reduzida de uma circunferência. Olha para essa equação, olha a equação lá em cima, é exatamente a mesma. Então, esta é a famosa equação reduzida de uma circunferência. Quando você conhece as coordenadas do centro, conhece o x do centro e conhece o valor do y do centro, e quando você conhece a medida do raio dessa circunferência. E o ponto P é um ponto genérico, beleza? Agora eu quero ver se você me acompanha na aplicação disso de exemplos. Eu quero situações reais. Então me acompanha até o final do vídeo. Vamos nessa. Analisando, pessoal, esses dois exemplos que eu puxei para vocês, eu quero que em cada um dos casos você determine junto comigo a equação resumida, a equação compacta, a equação reduzida das tuas circunferências. Veja bem. Primeiro passo, quando ele pedir uma equação reduzida em prova, você vai correr atrás de duas ferramentas. A necessidade que você tenha em mãos as coordenadas do centro da circunferência
e você tenha em mãos a medida do raio dessa circunferência. Se você tem as coordenadas do centro e a medida do raio, você monta a equação reduzida. Vamos usar como cola? Vamos usar como cola, para efeitos de memorização, velho. Você está aqui para aprender. Então você vai fazer o quê? X menos o A mais o Y menos o B, ambos ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. O teu A é a abscissa do centro. O teu B é a ordenada do centro. Traduzindo, o valor de A é o primeiro elemento do teu centro. O valor de B é o segundo elemento. Fazendo as substituições, você vai ter isso aqui. Você vai ter x menos, o teu A vale 2. Então você vai ter x menos 2 elevado ao quadrado mais... Aqui você vai ter y, o teu B vale 1. Então, menos 1 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual, o teu raio corresponde a 3. Então, você vai ter r elevado ao quadrado, então você vai ter 3 ao quadrado. Pessoal, vamos ajeitar ela ainda. Aqui você vai deixar o x menos o 2 elevado ao quadrado, mas aqui você vai ter o y menos 1 elevado ao quadrado, e o 3 ao quadrado corresponde a 9. Você acabou de montar comigo a equação reduzida, a equação resumida de uma circunferência cujo centro é o ponto de coordenadas 2 e 1 e o teu raio vale 3. Agora veja só o segundo exemplo, o exemplo B, que eu trouxe para vocês de propósito. O centro da circunferência é o ponto de coordenadas 0 e menos 3. E o raio dessa circunferência corresponde a 5. Eu quero que você de casa, através daquela equação, faça as substituições e monte comigo a equação reduzida. No lugar do teu A, tu vais colocar o 0. No lugar do teu B, tu vais colocar o menos 3. E no lugar do teu raio, tu vais colocar o 5. Então você vai ter x menos o A, vamos colocar aqui assim, x menos o teu A. Teu A vale 0. Então, x menos 0 elevado ao quadrado, mais... Aqui você vai ter o y menos o b. É y menos o b, só que o teu b é negativo. Então, menos o menos 3 vai formar o quê? Mais 3 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual ao teu raio, que vale 5, elevado ao quadrado. Então, vamos fazer as substituições. Vamos ajeitar a equação aí. Ajeitando a equação, x menos 0 dá um total de x. Então, você vai ter x elevado ao quadrado, mais... Aqui você só vai copiar... Você vai ter y mais o 3 elevado ao quadrado. E por fim, você vai ter que 5 elevado ao quadrado vai ser igual ao teu 25. Você acabou de montar comigo a equação reduzida da circunferência, cujo centro é o ponto de coordenadas 0 e menos 3 e o teu raio vale 5. Mas para nós fecharmos com chave de ouro, eu gostaria que você fizesse comigo agora de casa, de cabeça, o processo inverso. Eu quero o processo contrário. Eu quero assim, dadas as equações da circunferência, equações reduzidas, que você, olhando para as equações, você de prima retira as coordenadas do centro e a medida do raio. Então presta atenção e vem comigo. Para você retirar as coordenadas do centro e a medida do raio de uma circunferência a partir da sua equação, basta você aplicar uma malandragem, ou seja, uma vavalandragem. Você vai pegar o valor que vem depois do x, olha lá, e trocar o seu sinal, o valor que vem depois do y e trocar o seu sinal, obtendo assim as coordenadas do centro. Exemplo. Pega o valor que vem depois do x, troca sinal. Pega o valor que vem depois do y, troca sinal. Trocando sinais, o menos 2 passa a ser mais 2 e o menos 1 passa a ser mais 1. Então você simplesmente pegou os valores que vêm depois do x, depois do y, trocou os sinais, você tem as coordenadas do centro. Agora, como é que você encontra o raio? O raio, basta você pegar o valor que está à direita da tua igualdade, no caso, o teu 9 ou 3 ao quadrado, e extrair a sua raiz quadrada. Quanto é que vale a raiz quadrada de 9? 3. Então, automaticamente, esse vai ser o teu raio. Agora, faça comigo no exemplo de baixo. Pega o valor que vem depois do x e depois do y, troca os sinais. O valor que vem depois do x aqui, pessoal, é o menos 2, mas aqui não é ninguém. Então, automaticamente, nesse caso, o teu A vale 0. Agora, o valor que vem depois do y é o teu 3. Tem que trocar o sinal. Então, você vai ter que o valor de B vai ser menos 3. Agora, o raio, basta pegar o valor que vem após a tua igualdade e extrair a sua raiz quadrada. Quanto é que vale a raiz quadrada de 25? 5. Então, este é o raio da tua circunferência, beleza? Então, tem que saber fazer o processo, encontrar a equação reduzida e, a partir da equação reduzida, você encontrar as coordenadas do centro e determinar a medida do raio. Se você já curtiu a aula, já vai deixando aquele like para nós, coloca nos comentários, bota aí, marca um amigo que esteja precisando de dar aquela revisadinha para a tua prova, para você arrasar na geometria analítica. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.